Olá, meu nome é Derlan Crespo. Eu vou fazer uma análise de conjuntura sobre a condição, o panorama político no Brasil atual. Isso porque nós estamos vivendo uma fase diferente no Brasil após as últimas eleições, em que estamos experimentando um perfil diferenciado de governo na esfera federal e também em alguns estados. Sem esquecer, inclusive, sobre alguns parlamentares também no Congresso, que hoje estão vinculados a esse perfil político que, de uma certa forma, domina o cenário político brasileiro. A minha formação em Direito, na técnica jurídica, uma concentração na área do direito penal, do processo penal, apesar de ter dado uma ênfase maior na, digamos, política jurídica em criminologia, na criminologia crítica, e uma experiência em sala de aula, em filosofia do direito e também na área de pesquisa com a questão comportamental. Bom, para falar do Brasil atual é preciso se reportar ao passado. O Brasil tem uma construção que ela não é favorável a uma perspectiva de desenvolvimento que fosse para atender de fato as demandas e as necessidades, digamos assim, prioritárias da população, principalmente dos mais vulneráveis, dos que necessitam mais. Bom, eu daria um nome, que seria o tema dessa minha fala, o Brasil pós-império, a República em construção. E aí dividindo em três etapas. O Brasil colônia, que representou nitidamente um lugar a ser explorado, o Brasil metaforicamente como uma grande fazenda em minas de exploração de minerais e pedras preciosas. Depois o Brasil Império, que a princípio a evidência nos demonstra que o Brasil era apenas uma rota de fuga para a família do Reino de Portugal. E depois o Brasil República, que eu considero que ainda é um projeto. Por que um projeto? Porque o século XX foi basicamente uma experiência de regimes autoritários, tivemos uma nova Constituição, então a memória popular é uma memória que guarda fundamentalmente os governos, os mandatos de Getúlio, a política getulista, e também os militares. E o século XXI seria a era, digamos assim, como uma leitura mais pitoresca, uma era de Lula-Bolsonaro, que seriam os extremos aí, em termos de ideologias e perfis de mandato. Então eu vou tentar analisar a partir daquilo que eu chamo como transição legítima. Por que transição legítima? Porque a alteração dos governos se dá a partir do Brasil República, que eu considero em um processo de construção, a partir do meio democrático. Ou seja, a democracia na República seria um instrumento no qual a participação popular, portanto, um modelo republicano, define os seus representantes. Isso quer dizer que o voto se torna uma ferramenta importante, uma voz, uma posição, uma vontade coletiva da maioria. Mas a República vai exigir a ação, a ação popular, a ação
de acompanhamento, né, de avaliação daqueles que são escolhidos, e essa ação se dá justamente pelos mecanismos democráticos. E, portanto, a Constituição de 88, ou seja, eu considero aí já século XXI, né, a implementação da Constituição, como aquele meio que viabiliza essa ação popular, né, porque há garantias, de fato, dessa participação do cidadão brasileiro. Bom, nesse processo, né, que eu diria da era Lula a Bolsonaro, tem um fenômeno político que são os jovens e a sua participação nesse cenário político, inclusive nesse processo. Esse jovem está muito mais vinculado à história, ou seja, ele tem conhecimento a partir do saber que ele adquire, e portanto a escola é fundamental para essa participação, para esse entendimento, né? Inclusive, né, para sair desse processo de alienação, para ele não ser conduzido, para que possa pensar e se emancipar. E portanto, agora ele está vivendo uma outra experiência, né? Aquilo que era conhecimento do passado, a partir dos estudos, nos registros históricos, ele está vivenciando hoje um perfil, uma ideologia conservadora no Brasil, que é justamente a era Bolsonaro. Bom, a democracia permite a transição das ideologias, né? Ou seja, seriam os conservadores, a direita versus as esquerdas. Eu falo as esquerdas porque existem diversas representações. As esquerdas querem o poder, os conservadores também querem o poder. Então, a partir do momento em que nós temos a proposição de uma candidatura mais conservadora, e essa proposta ela é vitoriosa, o lado bom desse cenário é que a democracia permite justamente que a população, o cidadão, a cidadã decida sobre a condução política do Brasil e dos estados. Ou seja, as transições são legítimas justamente porque a democracia na República são fundamentos justamente de uma representação popular. Bom, no Brasil houve a transição legítima pelo meio democrático, o voto, onde os conservadores estão no poder. Portanto, eu estou identificando no século XXI a era Lula a Bolsonaro como justamente a visibilidade prática da transição legítima, ou seja, a democracia permitiu mandatos do Lula e agora o mandato do presidente Jair Bolsonaro, e, portanto, cada ideologia no poder é responsável pela qualidade das suas representações. Portanto, a transição legítima ela se dá a partir do exercício desses mandatos cujas ideologias estão conduzindo as políticas, tanto nas esferas municipais como também estadual e federal. Bom, portanto, essas ideologias que fazem uso do mecanismo democrático são julgados pelo povo. Portanto, o mais importante aí é ver, perceber, e por isso a minha perspectiva vai nesse sentido, de que existe um lado bom naqueles que estão fazendo uma avaliação. Ou seja, o lado bom é justamente identificar que a democracia permite a disputa, né? Existe, e é saudável, né? As ideologias que são diferentes, os seus campos teóricos e de proposições são diferenciadas, são polos diferentes, e que disputam, mas quando alcançam poder são responsáveis justamente pelos resultados. E os resultados é que permitem, a partir da transição legítima,
um governo que atue justamente visando atender às necessidades do povo e, portanto, agora estamos diante de um mandato, que eu diria conservador, e aí sem fazer avaliação da qualidade das ações políticas. Eu estou simplesmente fazendo uma análise a partir do processo histórico e da possibilidade justamente do exercício de poder pelas ideologias que são, digamos assim, contrapostas, os conservadores e as esquerdas. E nós estamos vivendo no Brasil a experiência de um governo conservador que se deu justamente pelo processo democrático e, portanto, aquilo que eu chamo de transição legítima. Bom, espero que de uma certa forma tenha provocado uma reflexão, uma análise sobre o cenário político, sem querendo afirmar verdades, mas apenas uma provocação, e eu espero que tenhamos aí alguns comentários que possam ser saudáveis no debate político. Até a próxima.